Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar a você um pouco da eterna Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e os versículos 26 e 27 até o versículo 29. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. O capítulo 8 do livro histórico de Atos dos Apóstolos fala da perseguição e dispersão dos discípulos logo depois da morte de Estevão, mas também fala da grande revolução espiritual, podemos chamar o grande avivamento ocorrido em Samaria, e a visita de Pedro e João, que oraram pelos novos na fé, pelos novos decididos de Samaria, e os mesmos foram cheios do Espírito Santo. Porém, o capítulo 8 encerra com um excelente trabalho realizado pelo diácono e evangelista Filipe, evangelizando o eunuco etíope. O que desejo apresentar nesta breve narrativa são as ações do próprio Deus em direcionar um homem que se coloca em suas mãos e deseja ser usado por ele para o bem de outras pessoas, para alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Fazer discípulos é a tarefa suprema da igreja. A grande comissão declara esse dever com bastante nitidez no texto de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Este homem, chamado Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja e autorizados pelos apóstolos para trabalhar na igreja em Jerusalém, destacou-se não somente pelo seu diaconato, pelo seu serviço como um dedicado obreiro naqueles dias, mas também como um grande ganhador de almas, um evangelista. Chama-nos a atenção que ele está em Samaria, pregando para multidões, multidões se convertem, multidões são abençoadas, muita gente é curada, muita gente é batizada com o Espírito Santo, mas, de repente, um anjo do Senhor fala a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, a estrada que está deserta. Ele se levanta e vai, e Deus providencia a passagem de um homem etíope que era eunuco e possivelmente o ministro dos tesouros, o ministro da economia,
que era também responsável por todos os bens da rainha dos etíopes. Conforme a Bíblia, ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Possivelmente tratava-se de um prosélito ou então de um judeu que estava morando naquela região. Tinha ido adorar em Jerusalém, mas voltava sem entender o sentido da sua adoração. Assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Perceba que no versículo 26 é um anjo que fala a Filipe. No versículo 29 é o próprio Espírito Santo. Filipe atende à orientação do anjo, Filipe atende à orientação do Espírito. E ao aproximar-se do carro, faz aquela interessante pergunta: entendes o que vais lendo? E o homem gentilmente diz: como posso entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Tendo descoberto o texto que o homem lia, que se tratava de uma profecia de Isaías a respeito do Messias e do seu sacrifício, Filipe anuncia a Jesus. Aqui aprendemos que um evangelista, um ganhador de almas, um homem que se coloca nas mãos de Deus, precisa ouvir a orientação de Deus, precisa ser guiado pelo Espírito Santo, precisa conhecer as Escrituras, precisa ter habilidade para falar de Jesus e conduzir alguém a Jesus. Filipe conduziu o eunuco, este se decidiu, converteu-se, foi batizado, recebeu as primeiras orientações e o texto diz que ele seguiu jubiloso em seu caminho. Aqui está o exemplo de alguém que se coloca inteiramente nas mãos de Deus. Estamos vivendo dias difíceis na terra, mas se Deus puder contar com você, se Deus puder contar comigo, se Deus puder contar com homens e mulheres que se coloquem à sua disposição, dispostos a fazer a sua obra, a falar do amor dele, a falar do plano salvador que ele tem para a humanidade, as coisas poderão mudar e mudar para melhor. Coloque-se hoje nas mãos de Deus e diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E assim como Filipe, escute a orientação do Senhor. Conheça a palavra, tenha habilidade para transmiti-la, adquira isso com exercício, com prática, com leitura, com estudo e com meditação. E assim Deus te dará a capacidade para conduzir pessoas a Cristo Jesus e muitos serão alcançados, salvos, transformados para a glória de Deus e o crescimento do seu reino na terra. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.